Salve, salve colorados! Mais um vídeo aqui do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. O Internacional encarou hoje no estádio Beira-Rio o Bahia e precisava sair de campo com a vitória, com os 3 pontos na conta. E o Internacional saiu de campo com os 3 pontos da vitória na conta, 2-0, um bom placar, um jogo talvez nem tão bom assim. Um jogo em que o Inter cometeu falhas, é verdade, que o Bahia ofereceu grande perigo, é verdade, mas que, no geral, o sistema defensivo do Inter funcionou e o ataque do Inter foi eficiente. O Bahia deu 4 chutes a gol na partida, não fez nenhum gol. O Inter deu 2 chutes a gol, fez 2 gols. A falta de produção do Internacional na partida fez com que a torcida ficasse um tanto quanto irritada, né? Algumas vaias, assim, principalmente no final do primeiro tempo. O Internacional no primeiro tempo foi praticamente inexistente na partida. Não ofereceu nada, não ofereceu risco, não criou grandes coisas. E saiu do jogo no intervalo, né? Tendo tido uma das piores atuações de 2023. E nós estamos falando de 2023, a gente está falando de um ano que a gente não tem muita coisa a ser comemorada. Então, falar que foi uma das piores atuações de 2023 no primeiro tempo é ainda mais grave, né? Então, assim, tá, beleza. Em outros momentos a gente tomou gol no primeiro tempo, outras partidas a gente foi mal mesmo, de verdade, né? Tomou. Mas, assim, o que eu percebi do Inter no primeiro tempo contra o Bahia é que o Inter não tinha nada, assim, não tinha soluções contra um time mais frágil, é verdade. É claro que o Bahia é um time melhor e mais qualificado, né, do que o Metropolitanos da Venezuela. E a gente saiu de campo contra o Metropolitanos da Venezuela com um placar de 2-1 e hoje foi um placar de 2-0. Então, tecnicamente, hoje o jogo foi melhor do que o jogo da Venezuela? Não necessariamente, porque a produção ofensiva do Inter no primeiro tempo contra o Metropolitanos da Venezuela nos fez virar para o intervalo com um 2-0 a nosso favor. E aí no segundo tempo, sim, que o Inter piorou. Hoje contra o Bahia, aconteceu diferente. Não foi nem o contrário, foi diferente. Porque o Inter virou para o intervalo sem ter produzido absolutamente nada ofensivamente, levou perigos defensivos e o placar foi 0-0, mas sem nenhuma produção. No segundo tempo, o Inter finalmente resolve atacar. Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o Inter abre o placar. E lá, no finalzinho do jogo, no apagar das luzes, o Inter chega ao segundo gol, num lance de contra-ataque, que teve a participação do John, que foi o autor do primeiro gol, e que fez a jogada, né, que deu o chute, que gerou aquele rebote que o Wanderson acabou marcando o gol que sacramentou a vitória do Internacional. Inter 2-0. E aí a gente analisa assim, ó, se a gente partisse da análise do resultado, dizendo, o Inter ganhou de 2-0, o jogo foi bom? Não foi bom. O Inter ganhou de 2-0 em 2 lances fortuitos, em 2 lances isolados, né, que não condiziam com o que o Inter realmente produziu durante a partida. Mas vencemos. Eu acho importante assim, ó, que a gente saiba valorizar as evoluções, que a gente saiba valorizar aquilo que está sendo feito. E se todos os jogos da temporada até agora, né, a gente tivesse jogado mal e saído de campo com a vitória por 2-0, que nem hoje, me servia, sabe? Porque o futebol, acima de qualquer outra coisa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer competição, em qualquer nível, em qualquer série, o futebol sempre foi e sempre vai ser resultado. O Inter saiu de campo hoje com o resultado, com os 3 pontos na mala, com os 3 pontos na bagagem. E isso é fundamental. O que a gente precisa corrigir? Muita coisa. Nossa criação é pouca, os nossos laterais, temos assim,
Rômulo foi uma grata surpresa, um grande lateral. Tauan Lara não. O Tauan Lara, inexistente na partida. Segundo tempo entrou o René fez um feijão com arroz ali, nada muito empolgante também, mas ele está voltando de lesão, então de repente hoje não era ainda o momento assim do René voltar, então talvez ele teria que estar mais seguro fisicamente para voltar, mas foi preciso porque o Tauan Lara fez uma partida terrível, né? O nosso goleiro, John, melhor jogador em campo. Incrível o John. Temos goleiro. Temos um goleiro. O nosso goleiro é o John, nosso goleiro titular, e eu espero que seja o titular até o final da temporada, porque é um baita goleiro. Ele nos provou no outro jogo com uma defesa milagrosa, e hoje que foi um pouquinho mais testado, ele provou que sim, ele é o titular da meta do Internacional. Grande goleiro. Grande partida, grande participação do John hoje. Nossa dupla de zaga. Moledo cometeu alguns erros, mas em geral foi bem assim no jogo. Não foi extraordinário, mas foi bem. Ele foi abaixo do Moledo que a gente conhece, mas ainda assim um bom zagueiro. Nico Hernandes, incrível. Eu acho que o Nico Hernandes está se credenciando para ser titular da zaga do Internacional, mesmo com retornos de Vitão e Mercado, né? O Nico Hernandes se credencia para ser nosso titular. Campanharo fez uma partida segura, errou alguns passes, mas no geral foi um bom primeiro volante. O Johnny fez talvez a melhor partida dele no ano pelo Inter, marcou um gol, estava presente lá no segundo gol, então é um cara que tem se recuperado bem. E hoje ele jogou na posição dele, né, que é segundo volante, então foi escalado na posição certa. Isso também ajuda muito para ele poder desempenhar o melhor futebol possível, né? Se ele está escalado na posição certa dele. O Carlos de Pena, eu não tenho como fazer uma análise individual do Carlos de Pena, porque ele está passando por problemas familiares, o pai dele está doente e tal. Eu não sei, eu fico pensando, será que os psicólogos do Internacional estão cuidando desse caso do Carlos de Pena? Porque, no meu entender, ele tem capacidade para jogar futebol, mas não está em condições psicológicas para isso. Então eu não posso analisar individualmente o Carlos de Pena se ele não tem condições psicológicas de estar em campo. E aí vem Alan Patrick, que hoje foi bem apagado no jogo, assim. Claro, ele sempre é o Alan Patrick, sempre é aquele cara que pode sair ali um lance genial e tal, mas hoje foi um pouco apagado em campo. Pedro Henrique me parecia perdido em campo quando estava jogando pela direita, mas quando ele foi colocado na função improvisada de centroavante, que é o que ele fez lá por um grande período do Gauchão, ele jogou improvisado na função de centroavante, foi artilheiro do Gauchão, e logo no começo do segundo tempo, né, já que ele estava nessa função, uma jogada do Wanderson, uma casquinha do Pedro Henrique e o gol do Johnny. Ou seja, funciona Wanderson e Pedro Henrique no ataque, né? Só não vê quem não quer. Então eu defendo Wanderson e Pedro Henrique no ataque, inclusive para o próximo jogo, né, contra o América, que é decisivo. O Wanderson hoje foi discreto, né? Ele entrou no segundo tempo, foi discreto, mas foi o cara que fez a jogada do primeiro gol e foi o cara que fez o segundo gol. Então, apesar dele ter sido discreto, ele foi eficiente, coisa que ele não vinha sendo. Então, essas coisas, essas pequenas coisas, a gente precisa levar em consideração, né? O alemão foi inexistente no primeiro tempo da partida. Tanto é que saiu, né? Saiu do jogo e no intervalo já da partida. Acho que o alemão vai ter que ser reavaliado aí para a gente ver o que a gente pode esperar realmente dele. Luiz Adriano entrou em campo, estava inexistente na partida até que bateu a cabeça lá. Eu espero de coração que ele melhore, que ele, né, desejo melhoras aí para o Luiz Adriano, que ele possa estar prontamente se recuperando, né? Porque, querendo ou não, é um dos jogadores do ataque do nosso time e a gente pode precisar dele em breve, né? Talvez até na próxima quarta-feira ele já possa ir a campo e eu desejo a ele tanto melhoras no estado de saúde quanto melhoras no futebol, né, que ele vem apresentando. No último jogo fez gol, foi bacana isso. Hoje o Mano optou por colocar ele só no segundo tempo e no segundo tempo, mesmo com poucos minutos em campo, em que ele estava apagado e não produzia grande coisa,
bateu a cabeça lá, chocou de cabeça com o zagueiro, teve que sair da partida, foi levado, né, de ambulância, enfim. Espero que tudo fique bem com o Luiz Adriano. E aí, com a saída do Luiz Adriano, entrou o Lucca. O Lucca, ele não teve uma grande participação na partida porque o Inter naquele momento estava muito recuado e querendo segurar o resultado, mas o Lucca é um jogador de velocidade, ele sempre é um jogador de arrancada e pode ter coisas boas vindo dos pés do Lucca, e eu sempre vou apoiar que o Lucca seja colocado em campo. No geral, o Inter não jogou bem. Talvez o melhor resultado mais justo para essa partida tivesse sido o empate pela produção. O Bahia produziu muito mais que o Inter, o Bahia jogou melhor que o Inter, diga-se de passagem. O Inter foi mais eficiente e saiu de campo com o resultado, não com o jogo na mão, mas com o resultado, que é a coisa mais importante do futebol, e sempre vai ser. Então, hoje, a gente parte de uma análise, né, de ver o que está errado no Inter, corrigir os problemas e as falhas que o Inter apresentou, mas diante de uma situação de vitória. Se sempre fosse assim, a vida ia ser bem mais fácil, né? Ganhar todas e corrigir os problemas para que no próximo jogo ganhe melhor. Acho que houve uma evolução, inclusive em relação ao jogo contra o Metropolitanos, porque dessa vez nós fomos mais eficientes, né? Não erramos tanto, mas também não produzimos tanto. Acho que o Inter ainda está evoluindo, ainda está se aprumando, se acostumando com uma nova realidade. 2 vitórias seguidas, isso é muito importante. O Inter se afasta do Z4, provavelmente termine a rodada na 13ª posição, que é muito abaixo do que a gente espera do Inter para a temporada, mas é um passo. E os passos, eles precisam ser respeitados e precisam ser elogiados e comemorados. Espero que vocês tenham curtido a análise. Coloca aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e eu espero vocês aqui amanhã. Valeu, gente. Até amanhã.